Você já se perguntou por que um jovem pastor de ovelhas, movido por uma fé inabalável, parou à beira de um riacho e escolheu exatamente 5 pedras, se ele precisava de apenas uma para derrubar Golias? Milhares de pessoas leem essa história há séculos e ignoram o detalhe mais perturbador daquele dia. Davi não estava apenas se preparando para uma luta. Ele estava declarando uma guerra contra uma linhagem inteira. O que ninguém te conta é que naquele dia, no Vale de Elá, o destino de 5 colossos estava sendo selado antes mesmo do primeiro arremesso. Davi não via apenas um homem. Ele via o último reduto de uma raça antiga que desafiava o Criador. O Vale de Elá não era apenas um campo de batalha. Era um abismo de desespero geológico e espiritual. De um lado, o exército de Israel, paralisado pelo medo, homens que haviam esquecido as promessas de seus pais. Do outro, os filisteus, rindo da covardia dos hebreus. No centro, o silêncio era cortado apenas pela voz de um monstro, Golias de Gate. Ele era uma muralha de carne e bronze, com quase 3 metros de altura, vestindo uma cota de malha que brilhava como escamas de uma serpente metálica. O ar cheirava a metal, suor e morte iminente. Israel estava espiritualmente quebrado, até que um jovem, com cheiro de ovelhas e olhos que refletiam a luz de um trono invisível, atravessa as fileiras de soldados com um cajado na mão e uma certeza no peito que nenhum general ali possuía. Davi recusa a armadura pesada do rei Saul. Ele sabe que não pode lutar a guerra do espírito com as ferramentas da carne. Ao chegar ao ribeiro, ele faz algo que confunde os estrategistas. Ele se inclina. Enquanto o gigante o insulta do alto, Davi ignora o barulho e foca nas águas. Ele busca pedras lisas, moldadas pela paciência do rio. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Seria uma margem de erro para um braço humano? Ou Davi estaria enxergando além do horizonte daquele combate? As escrituras não desperdiçam detalhes. Se foram 5 pedras, havia um exército de sombras esperando por trás de Golias. Davi sabia de algo que os generais de Israel ignoravam. O gigante não estava sozinho na terra. Olhe atentamente para as sombras das tendas filisteias, além do brilho das fogueiras inimigas. Golias não era um erro isolado da natureza. Ele era a face visível de uma herança de abominação. Ele tinha irmãos, descendentes de Arba, uma linhagem de guerreiros implacáveis conhecidos como os refães. Havia Isbi-Benob, cuja lança de bronze pesava mais de 3,5 kg, um monstro que jurou exterminar a linhagem de Judá. Havia Seife, um gigante cuja força era capaz de amassar escudos como se fossem pergaminhos. Havia Lami, o irmão de Golias, cujo vigor físico era lendário e aterrorizava as fronteiras. E havia o quinto, um guerreiro anônimo de Gate, uma anomalia genética de terrível poder, possuindo 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. 24 marcas de uma força bruta e sobrenatural. Davi não estava recolhendo munição por medo de errar. Ele estava coletando a sentença de morte para cada um dos irmãos de Golias. Aquelas 5 pedras eram um aviso profético. O pastor de Belém não veio apenas para derrubar um campeão, mas para extinguir uma raça de opressores. Davi não estava ali por glória humana. Ele estava ali por indignação santa. Enquanto os soldados contavam os centímetros da altura de Golias, Davi contava as promessas de Deus. Sua motivação não era o ouro ou a mão da princesa. Era o zelo pelo nome que estava sendo blasfemado. Ele sabia que aquela batalha era um eco de uma guerra muito mais antiga. Cada passo dele em direção ao gigante era um ato de autoridade espiritual. Golias vê o jovem e o amaldiçoa, zombando da sua aparência, mas Davi responde com palavras que cortam o ar como espadas. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante levanta sua lança, pesada como o eixo de um tecelão, e começa sua marcha de morte. A terra treme sob seus pés. Mas Davi faz o impensável. Ele não espera o ataque. Ele corre em direção ao perigo. Ele mergulha a mão no alforje e sente o frio da primeira pedra, a pedra destinada ao primeiro dos irmãos. O movimento é fluido, cinematográfico. A funda gira, um zunido agudo corta o vento, e o couro libera a justiça divina. Não é apenas a física de um pastor que impulsiona o projétil. É o sopro do Todo-Poderoso guiando a pedra através da fresta do capacete de bronze. Silêncio absoluto cai sobre o vale de Elá. A pedra afunda na testa de Golias. O colosso estanca. Seus olhos perdem o foco, e a montanha de carne desaba, levantando uma nuvem de poeira que cobre o campo de batalha.
O impossível aconteceu diante dos olhos de 2 exércitos. Davi usa a própria arma do inimigo para selar a vitória, decapitando o orgulho dos filisteus. As outras 4 pedras. Elas permaneceram no alforje naquele dia, guardadas como um lembrete silencioso. Anos depois, os valentes de Davi usariam essas mesmas pedras, ou o que elas representavam, para caçar e derrubar cada um dos outros 4 irmãos de Golias. A linhagem do gigante foi apagada da história pela fé de um jovem que se recusou a acreditar que o tamanho do problema era maior que o tamanho do seu Deus. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio vale de Elá. Talvez o seu gigante grite tão alto que o medo tenha silenciado a sua identidade. Mas lembre-se das 5 pedras de Davi. Deus não te chamou apenas para sobreviver ao confronto. Ele te chamou para encerrar o ciclo. O exército de problemas pode ser grande, mas o Criador tem pedras de provisão para cada um deles. Não se trata de força humana, trata-se de preparação, coragem e a visão espiritual para entender que, quando Deus te levanta, nenhum gigante, nem seus irmãos, pode permanecer de pé. Qual é o gigante que você vai derrubar hoje?